Eu nunca fui de acreditar em histórias de terror, sabe? Sempre achei que fossem exageros ou invenções para assustar crianças. Mas o que aconteceu comigo naquela noite mudou minha percepção para sempre. Era início de outono, e o ar estava carregado com aquela mistura de folhas secas e melancolia. Eu tinha acabado de me mudar para a pequena cidade de Montegris, um lugar aparentemente tranquilo, onde o tempo parecia passar mais devagar. Meus 2 filhos, Lucas e Marina, estavam ansiosos para explorar o parque local, um espaço que todos os moradores chamavam de O Recanto dos Risos. O nome soava inocente, mas a primeira vez que vi aquele lugar, algo dentro de mim se agitou. O parque tinha um ar abandonado, como se o tempo tivesse parado ali décadas atrás. Os brinquedos de metal estavam enferrujados, os balanços rangiam ao menor sopro de vento, e no centro de tudo havia uma estátua de um palhaço. Ele estava sentado em um banquinho, segurando um balão desbotado na mão direita. Seu sorriso largo era feito de gesso, mas parecia vivo, quase zombeteiro, como se soubesse algo que nós não sabíamos. Lucas, com sua curiosidade infantil, correu na frente enquanto Marina se segurava na barra do meu casaco. "Pai, olha, tem um escorregador gigante", ele gritou, mas meus olhos estavam presos na estátua. Algo estava errado ali. Enquanto as crianças brincavam, comecei a notar que o parque estava estranhamente vazio para uma tarde de sábado. Nenhum outro som além do riso das crianças ecoava no ar. Me aproximei da estátua para inspecioná-la melhor. O gesso estava desgastado, mas os olhos... Aqueles olhos eram vívidos demais, quase humanos. "Ei, papai, o palhaço mexeu", Marina disse, puxando minha camisa. Arregalei os olhos. "Do que você está falando, filha?" Ele estava olhando para o Lucas e piscou. Ela respondeu, com a voz trêmula. Engoli em seco e ri nervosamente, tentando convencer-la e a mim mesmo de que aquilo era só a imaginação de uma criança. Mas, no fundo, um calafrio já percorria minha espinha. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, chamei as crianças para irmos embora. Lucas, no entanto, estava fascinado por uma pequena cabana de madeira no canto do parque, com uma placa que dizia: "Proibido entrar". Ele insistiu para explorarmos, mas eu recusei, com um mau pressentimento crescendo dentro de mim. Enquanto saíamos, olhei para trás uma última vez. Juro que vi a estátua do palhaço virar levemente a cabeça, como se estivesse nos observando partir. Não dormi direito naquela noite. Pesadelos tomaram conta de mim, visões daquele palhaço rindo enquanto sombras dançavam ao seu redor. Quando acordei, sabia que algo sombrio havia sido despertado naquele parque. E então veio a segunda-feira. Lucas acordou diferente, mais quieto, com olheiras profundas, como se não tivesse dormido. Ele me olhou com uma expressão estranha e murmurou: "O palhaço disse que vai me mostrar um truque especial esta noite". Meu coração gelou. A frase de Lucas não saiu da minha cabeça o dia inteiro. O palhaço disse que vai me mostrar um truque especial esta noite. Tentei ignorar, racionalizar, mas cada vez que olhava para ele, sentado no sofá com os olhos fixos no nada, um calafrio percorria minha espinha. Naquela noite, coloquei as crianças para dormir mais cedo. Marina dormiu em instantes, mas Lucas, ele parecia resistir. Deitado, ele olhava fixamente para o teto, murmurando algo que eu não conseguia entender. "Lucas, está tudo bem?" perguntei, sentando-me ao lado dele. Ele virou a cabeça lentamente na minha direção, mas seu olhar estava distante, quase vazio. Ele me disse para não contar nada. Disse que é um segredo só nosso. Senti o sangue gelar nas veias. "Quem disse isso, filho?" "O palhaço. Ele veio aqui quando você estava lá embaixo. Ele ficou na janela me chamando." A voz de Lucas era calma, sem emoção, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Meu coração disparou. Levantei-me rapidamente, puxei as cortinas da janela e olhei para fora. A rua estava deserta, iluminada apenas pelo brilho fraco de um poste. Respirei fundo, tentando me acalmar. Era só a imaginação dele, certo? Foi só um sonho, Lucas. "Está tudo bem agora, papai está aqui." Ele não respondeu, apenas fechou os olhos, e eu fiquei ali até ter certeza de que ele estava dormindo. Mas a paz foi breve.
Acordei de um pulo no meio da madrugada com o som de uma risada alta e perturbadora. Não era o riso de criança brincando, era algo gutural, quase animalesco, que reverberava pela casa. Corri para o quarto das crianças. Marina estava encolhida debaixo do cobertor, chorando baixinho. Papai, ele está aqui. Ela sussurrou. Meu coração disparou. Quem está aqui, filha? Ela apontou com um dedo trêmulo para o canto escuro do quarto. Virei a cabeça devagar e por um instante, achei que meus olhos estavam me pregando peças. Mas não, havia uma silhueta ali, uma forma encurvada, com um rosto pálido e um sorriso grotesco que se destacava na escuridão. Lucas. Minha voz mal saiu. Não era Lucas. A figura se ergueu lentamente, e à luz fraca da lua, consegui ver. Era o palhaço. Mas ele não era de gesso. Não era uma estátua. Ele estava vivo, e aqueles olhos brilhavam com algo que não era humano. Ele riu novamente, um som que parecia ecoar dentro da minha cabeça, e em um piscar de olhos desapareceu. Corri até Lucas, mas ele não estava na cama. Meu desespero tomou conta enquanto vasculhava a casa. Cada cômodo vazio parecia zombar da minha incapacidade de encontrá-lo. Então, ouvi o som de algo arranhando a porta dos fundos. Lentamente, com as mãos tremendo, abri a porta. Lá estava Lucas, de pé no jardim, olhando fixamente para o balanço vazio que rangia ao vento. Lucas, gritei, correndo até ele. Ele se virou para mim, mas havia algo errado no rosto dele. Seus olhos estavam fundos, quase sem vida, e ele abriu a boca, sussurrando algo que soou mais como um eco do que uma voz. Ele disse que eu não posso sair, até ele terminar o truque. Antes que eu pudesse reagir, Lucas caiu nos meus braços, inconsciente. Levei-o para dentro, fechando todas as portas e janelas, mas sabia que não era suficiente. Algo havia seguido minha família para dentro de casa. Algo que não descansaria até terminar o que tinha começado. Naquela madrugada, permaneci acordado, com Lucas deitado no sofá e Marina ao meu lado, segurando minha mão. Mas, a cada vez que o vento batia na janela, ou o ranger da madeira ecoava pela casa, eu sentia que ele estava lá fora, esperando pacientemente. E então, às 3 horas da manhã, ouvi novamente a risada. Desta vez, ela vinha de dentro da casa. A risada ecoava pelas paredes da casa, se espalhando como um sussurro maligno que parecia surgir de todos os cantos. Meu corpo inteiro ficou tenso, e Marina agarrou minha mão com força. Papai, ele está aqui. Ela choramingou, enterrando o rosto no meu peito. Levantei-me devagar, tentando não demonstrar o pânico que crescia dentro de mim. Fique aqui com seu irmão. Ela balançou a cabeça, mas seus olhos estavam cheios de terror. Peguei um bastão de ferro que usava para escorar a porta da varanda e comecei a vasculhar a casa, cada passo ecoando como um tambor em meus ouvidos. O silêncio entre as risadas era ainda mais perturbador. Cheguei ao corredor que levava ao banheiro. A porta estava entreaberta e a luz do espelho piscava, lançando sombras inquietantes nas paredes. Um cheiro estranho tomava conta do ar, algo como enxofre misturado com carne queimada. Quem está aí? Minha voz saiu fraca, quase engasgada. Nada respondeu, mas a risada voltou, desta vez baixa e sufocada. Avancei devagar e empurrei a porta do banheiro. A luz parou de piscar, estabilizando-se. Não era o banheiro que eu via no vidro. O espelho mostrava uma versão distorcida da sala de estar. As paredes estavam cobertas de manchas escuras, como se algo tivesse gotejado sangue por ali. No sofá, Lucas estava sentado, mas não era ele. Seu rosto estava retorcido, os olhos negros como poços sem fundo, e seu sorriso se alargava de uma maneira impossível. Atrás dele, o palhaço apareceu. Ele estava muito mais nítido agora, quase sólido, com suas roupas sujas e seu balão negro oscilando no ar. Ele colocou as mãos nos ombros de Lucas e inclinou a cabeça para o lado, olhando diretamente para mim através do espelho. Você está cuidando bem dos seus filhos, não está? Ele disse, mas sua voz não vinha do reflexo. Ela soava diretamente atrás de mim. Girei rapidamente
levantando o bastão, mas o corredor estava vazio. Quando olhei de volta para o espelho, ele estava lá de novo, mais perto agora, como se estivesse se aproximando através do vidro. Deixe-nos em paz, gritei, batendo o bastão contra o espelho. O vidro rachou, mas a imagem não desapareceu. Pelo contrário, a risada ficou mais alta, reverberando por toda a casa. As rachaduras se espalharam, e por um instante, pensei que o espelho fosse explodir. Mas, de repente, a imagem sumiu. E o espelho mostrava apenas meu reflexo ofegante e pálido. Corri de volta para a sala, mas o que encontrei fez meu coração parar. Marina estava sozinha, abraçada ao sofá vazio. Cadê o Lucas? Perguntei, a voz quase falhando. Ela apontou para a janela. Olhei para fora e vi Lucas caminhando em direção à rua, movendo-se como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Sem pensar, corri para fora, gritando seu nome. Ele não respondeu, apenas continuou andando em direção ao parque. O ar estava gelado, mas meu corpo queimava de desespero. Quando finalmente o alcancei, percebi que ele estava parado diante da entrada do parque, olhando fixamente para a estátua do palhaço. Mas algo estava diferente. O palhaço não estava mais sentado no banco, ele estava em pé, com os braços abertos, como se estivesse esperando por Lucas. Papai, ele quer que eu vá com ele, Lucas disse, sem emoção na voz. Não, gritei, agarrando meu filho e puxando-o de volta. Mas ao fazer isso, senti uma força invisível me empurrar para trás com tanta violência que caí no chão. Quando olhei para cima, o palhaço estava bem na minha frente, com aquele sorriso grotesco que parecia se alargar ainda mais. Ele se inclinou para mim, tão perto que pude sentir o cheiro podre que emanava dele. Você não entende, não é? Ele sussurrou. Eu já estou dentro dele. Antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. A escuridão não era apenas ausência de luz. Era viva, pulsante, como se tivesse um peso próprio, esmagando meus sentidos. Minha mente oscilava entre o desespero e o terror puro enquanto ouvia. Ao longe, a voz de Lucas chamando por mim. Papai, onde você está? A voz era fraca, como um eco se perdendo em um túnel sem fim. Tentei me mover, mas era como se meu corpo estivesse preso em lama densa. Cada tentativa de avançar resultava em fracasso, e a sensação de impotência só crescia. Então, ouvi outra voz. Não a de Lucas, mas a do palhaço. Você nunca deveria ter tentado me desafiar. Agora você verá o que acontece com aqueles que interferem no meu show. De repente, a escuridão se dissipou, e eu estava em um lugar que não fazia sentido. Era o parque, mas não como eu lembrava. As árvores tinham galhos retorcidos que pareciam mãos esqueléticas, estendendo-se para o céu vermelho sangue. O chão era de areia preta, e cada passo que eu dava afundava como se o solo estivesse vivo. No centro do parque, onde antes estava a estátua, agora havia um enorme picadeiro. Cortinas vermelhas esfarrapadas balançavam ao vento, e risadas macabras ecoavam ao longe, intercaladas com o som de algo arranhando metal. Lucas, gritei, mas minha voz parecia desaparecer no ar pesado. Caminhei em direção ao picadeiro, meu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando cheguei mais perto, vi algo que quase me fez cair de joelhos. Lucas estava lá, preso dentro de uma grande caixa de vidro. Ele batia nas paredes transparentes, os olhos arregalados de terror. Papai, ajuda! Ele gritou, mas antes que eu pudesse correr até ele, o palhaço apareceu. Ele emergiu das sombras como se fizesse parte delas, cada passo acompanhado por um som perturbador, como risos abafados misturados com soluços. Agora, vendo de perto, percebi o quão monstruoso ele realmente era. Seu rosto era uma máscara grotesca de carne, com a pintura do palhaço rachada e descascando, revelando carne viva por baixo. Seus olhos, duas fendas negras, pareciam atravessar minha alma. Bem-vindo ao meu espetáculo, ele disse, abrindo os braços. E o protagonista é você. Solte, meu filho. Eu gritei, avançando, mas no instante em que me movi, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Caí de joelhos, e o chão começou a se transformar
Era como se o parque estivesse vivo, se retorcendo e mudando ao meu redor. O picadeiro se expandiu, as luzes apagaram-se. E então, uma única luz forte iluminou o palhaço e Lucas, ainda preso na caixa. "Quer levar-no de volta?" O palhaço perguntou, inclinando a cabeça. "Isso pode ser negociado. Tudo tem um preço. Eu faço qualquer coisa." Eu gritei, desesperado. O palhaço riu, um som profundo e gutural que parecia vir de todos os lados. "Ah, como adoro ouvir isso. Qualquer coisa, você diz. Então, vejamos. Você troca sua alma pela dele?" Engoli em seco, a respiração acelerada. Não havia tempo para pensar. Eu sabia que não podia confiar nele, mas o olhar de pânico de Lucas me esmagava. "Sim, eu troco", gritei. A risada do palhaço ecoou ainda mais alto. Ele estalou os dedos, e a caixa ao redor de Lucas começou a desaparecer. Meu coração acelerou de alívio, mas então percebi que algo estava errado. Lucas não saiu correndo para mim. Ele apenas ficou parado, imóvel, com o olhar perdido. "Ah, esqueci de mencionar", disse o palhaço, com um sorriso torto. "Ele já não é mais apenas seu filho. Ele também é meu." De repente, Lucas se virou para mim. Seus olhos estavam negros como carvão, e seu sorriso era idêntico ao do palhaço. "Papai", ele disse. Sua voz soando estranha, como se duas vozes falassem ao mesmo tempo. Eu não sabia o que fazer. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto meu filho, ou o que quer que ele tivesse se tornado, começava a rir. Um som que se misturava à risada do palhaço. E então, tudo ficou escuro novamente. A escuridão que me envolveu parecia eterna, mas não era apenas ausência de luz. Era como se eu estivesse flutuando no vazio, onde o tempo e o espaço deixavam de existir. De repente, uma luz fraca surgiu à distância, oscilando como a chama de uma vela prestes a se apagar. Caminhei em direção à luz, meu corpo pesado como chumbo, e a cada passo, ecos distorcidos de risadas infantis e choros abafados ressoavam ao meu redor. Quando cheguei mais perto, vi que a luz emanava de um teatro velho e decadente, suas paredes cobertas de cortinas vermelhas sujas e rasgadas. Um letreiro acima da entrada dizia: "Bem-vindo ao Teatro das Almas Perdidas", com letras que pareciam gotejar sangue. O pânico tomava conta de mim, mas eu sabia que não tinha escolha. Lucas estava lá dentro. Respirei fundo e entrei. O interior do teatro era ainda mais aterrorizante. Fileiras de cadeiras quebradas se espalhavam por um salão vasto e escuro, e no palco uma única luz iluminava uma figura sentada. Era Lucas. Ele estava em uma cadeira no centro do palco, amarrado, com o olhar perdido e vazio. Ao redor dele, crianças de aparência pálida e olhos fundos o cercavam, sussurrando palavras que eu não conseguia entender. O palhaço surgiu de repente, descendo do teto como uma aranha, suas longas pernas se dobrando de maneira impossível enquanto ele pousava suavemente ao lado de Lucas. "Bem-vindo ao grande ato final", ele anunciou, sua voz ecoando pelo teatro. "Você chegou justo a tempo para o espetáculo. Deixe ele ir." Eu gritei, tentando correr para o palco, mas algo invisível me impediu. Era como se uma barreira feita de puro terror me mantivesse no lugar. O palhaço riu, sacudindo a cabeça. "Oh, mas isso não seria divertido. Veja, seu filho agora faz parte do show. Ele e todas essas outras almas perdidas. Por que está fazendo isso?" "O que você quer?" perguntei, minha voz falhando. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse considerando minha pergunta. "Eu quero o mesmo que sempre quis, suas almas. Tão puras, tão vulneráveis e tão saborosas." Meu estômago revirou com aquelas palavras, mas eu não podia desistir. "Sequer a minha alma pode levar. Só devolva-o, Lucas." O sorriso do palhaço se alargou de forma grotesca. "Ah, mas já chegamos tão longe. Seria uma pena não terminar o espetáculo." Ele estalou os dedos, e as crianças ao redor de Lucas começaram a cantar, uma melodia perturbadora que soava como um lamento. O ar ficou mais pesado, e o teatro começou a tremer. De repente, imagens começaram a se formar no palco.
Era como se ele estivesse mostrando cenas de minha própria vida, meus erros, meus arrependimentos. Vi momentos em que falhei como pai. Dias em que deixei Lucas e Marina esperando enquanto trabalhava até tarde. Você entende agora? Disse o palhaço, sua voz suave e insidiosa. Não fui eu quem trouxe seu filho até aqui. Foi você. Sua negligência, suas falhas, abriram a porta para mim. Não, gritei, lutando contra as lágrimas. Isso não é verdade. Não adianta mentir para si mesmo. Ele apontou para Lucas, cuja expressão começava a se contorcer de dor. Veja como ele sofreu por sua causa. Lucas começou a gritar, um som horrível que rasgou meu coração. Ele olhou para mim, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Por que você deixou isso acontecer, papai? Eu caí de joelhos, esmagado pela culpa e pelo desespero. Não sabia o que fazer. Cada palavra do palhaço parecia arrancar um pedaço de mim. Olhei para ele, com um pouco de coragem que me restava. Não importa o que você diga, eu vou salvá-lo. O palhaço riu mais uma vez, mas agora havia uma nota de irritação em sua voz. Muito bem, herói. Vamos ver se você tem coragem para enfrentar o que vem a seguir. Com um movimento rápido, ele desapareceu e o teatro inteiro começou a desmoronar. O chão rachou, revelando um abismo negro cheio de chamas e sussurros. As crianças começaram a cair uma a uma, puxadas pelo vazio. Corri em direção a Lucas, gritando seu nome. Ele me olhou uma última vez antes de ser puxado pela escuridão. Mas desta vez, seu rosto parecia mais humano, mais consciente. Papai, me ajude! Saltei no abismo atrás dele, sem pensar, mergulhando na escuridão mais uma vez. O vazio parecia não ter fim. Eu caía, sendo envolvido por sussurros que se transformavam em gritos, risadas e súplicas, tudo ao mesmo tempo. Meu corpo parecia desintegrar-se e reconstruir-se em ciclos incessantes, como se estivesse sendo moldado pelo próprio abismo. De repente, o impacto. Meu corpo encontrou chão sólido, mas não era um alívio. O solo estava quente, pulsante, como se estivesse vivo, e ao meu redor, formas sombrias flutuavam no ar, sussurrando palavras incompreensíveis. Levantei-me com dificuldade, meu coração batendo descontrolado. Foi então que o vi, o palhaço, em sua forma mais monstruosa. Ele estava colossal agora, com membros desproporcionais e um rosto que mudava de forma constantemente, como se fosse uma coleção de máscaras horrendas. Ao seu redor, crianças com olhos negros e sorrisos vazios flutuavam como marionetes quebradas. Entre elas, Lucas. Bem-vindo ao coração do meu domínio, disse ele, sua voz ressoando como trovão. Aqui, todas as almas que eu coletei ficam para sempre, incluindo a dele. Lucas estava ali, seus olhos ainda vazios, mas seu rosto parecia lutar contra aquilo. Uma expressão de dor e súplica emergindo lentamente. Eu sabia que não tinha muito tempo. Eu não vou deixá-lo aqui. Gritei, tentando avançar, mas cada passo que eu dava parecia me puxar para trás. Era como se o próprio ar fosse contra mim, forçando-me a desistir. O palhaço riu, aquele som ensurdecedor que fazia minha pele arrepiar. Você não entende, não é? Nasceu do seu medo, da sua culpa, dos seus erros. Eu sou apenas o reflexo disso. Suas palavras penetraram fundo, e por um momento vacilei. Mas então olhei para Lucas novamente. Eu não podia deixá-lo. Não importava o quanto tivesse falhado, eu precisava salvá-lo. Lembrei-me do que Marina havia dito antes de tudo isso começar. Você tem que ser mais forte por ele. Essas palavras me deram forças. Talvez eu tenha falhado, mas você não vai ganhar. Não agora. Não hoje. O palhaço parou, seu rosto retorcendo-se em algo que parecia dúvida. Com cada grama de força que me restava, avancei. Não com raiva, mas com amor. Meu amor por Lucas, por Marina, por minha família que eu havia deixado de lado tantas vezes. E à medida que avançava, percebi que a escuridão ao meu redor começava a recuar. O que está fazendo? Gritou o palhaço, sua voz misturando-se ao rugido do abismo. Você não tem poder sobre mim, gritei de volta. Cheguei até Lucas, segurando com força. No instante em que eu toquei,
Seus olhos se iluminaram, a escuridão que o envolvia dissipando-se. Papai, ele sussurrou, como se despertasse de um pesadelo. Antes que o palhaço pudesse reagir, a luz começou a emanar de nós dois, crescendo até preencher todo o espaço. As crianças ao redor também começaram a se libertar, suas formas sombrias transformando-se em luz pura. O palhaço rugiu, sua figura começando a se desintegrar. Isso não acaba aqui. Com um último grito, ele foi consumido pela luz, e o abismo inteiro começou a desmoronar. Segurei Lucas com todas as minhas forças enquanto tudo ao nosso redor desaparecia. E então, como se piscasse, estávamos de volta ao parque. Era dia, o sol brilhava, e o ar estava cheio do som de pássaros. Olhei para Lucas, que parecia confuso, mas seguro. Está tudo bem agora, filho. Minha voz tremia, mas era cheia de alívio. Ele me abraçou, e eu soube que apesar de tudo, tínhamos vencido. Mas enquanto saíamos do parque, algo me fez parar. Uma leve risada ecoou ao longe, tão baixa que quase parecia minha imaginação. O pesadelo havia acabado, por enquanto, e assim termina essa história. Mas como toda boa história de terror, o mal nunca desaparece completamente.